o Bitcoin não pode ser controlado. Bitcoin deixaria de existir sem a internet? Então acabou a luz na Europa. Apagão total. No vídeo de hoje eu vou dar Bitcoins para vocês. Mas aí vem a pergunta: para que serve o Bitcoin num ambiente sem luz, sem internet? Serve para nada, né? É o que descobriremos hoje. Bitcoin is a nuclear hardened protocol. It's pretty much the most robust, resilient thing the human race has yet to invent. For example, it's running on tens of thousands of nodes. You can't even identify the nodes, and there's an identical copy of the Bitcoin ledger on every one of them. So if all of the electricity got shut off everywhere on Earth, and every computer failed everywhere on Earth for 10 years, the protocol just goes dormant for 10 years. And as soon as one person turns one node back on, the entire protocol comes back to life again. There's nothing like that, right? All your money in a bank and Bank of America can be wiped out with, a keystroke. You go and you wipe out a few servers. Your building can be wiped out with a bomb, right? Lots of things can be wiped out, but Bitcoin is the most resilient thing in cyberspace because it is so incredibly decentralized. If you took an entire country offline, that's irrelevant. In fact, we just saw last year during the China crackdown that China banned Bitcoin mining. They took 40 to 50% of the entire network offline. Half of Bitcoin mining was taking place in China. The network didn't miss a beat. Not even for a minute, it just kept running, completely secure. Então, um apagão massivo deixou Portugal, Espanha e outros países completamente no escuro. Poderia ser um ataque cibernético, poderia ser um novo medo coletivo, de forma a conseguir aí captar impostos, poderia ser um evento natural, não sabemos. O que sabemos é que serviços básicos como mercado e principalmente bancos deixaram de funcionar. Mas aí você pensa, podemos ainda usar o dinheiro de papel, o papel moeda, né? Porque não precisa de tecnologia. Eu vou lá e troco com outras pessoas e continuo vivendo. Sim, mas é justamente essa natureza anônima e menos dependente do Estado que não agrada aos políticos. Não à toa, o fim do papel moeda já vem sendo debatido principalmente na Europa. O plano é que até 2030 diversos países europeus já não tenham mais circulação de papel moeda. E aí você se torna 100% dependente do Estado. Você precisa que ele te forneça eletricidade, internet, uma moeda digital funcionando para conseguir realizar uma simples transação como comprar banana na esquina. E se isso é péssimo para você, é excelente para o político, porque você se torna mais dependente dele, mais dependente do Estado. Por isso você vai fazer qualquer coisa para continuar tendo acesso àquilo que você está acostumado, a comodidade de ter dinheiro. Se acontece alguma crise, alguma coisa grave, você está mais propenso a pagar mais impostos para ter a sua antiga vida de volta. Mais ou menos o que vimos lá na época da pandemia. Você gostava tanto de ir e vir, de ser livre, e de repente você está proibido de fazer isso. Vai chegar um ponto onde você vai fazer qualquer coisa para ter a sua vida de volta. Pode ser usar uma injeção experimental, pode ser usar um passaporte aleatório para ir e vir, pode ser pagar mais impostos para acelerar a recuperação. Agora, para essa manipulação funcionar, você precisa ser dependente da centralização. Uma única entidade, um único servidor, aquilo ali especificamente funcionando, já que você não tem outras alternativas. Por isso que a descentralização não é bem vista pelos governos. Por sinal, no Brasil estamos vendo passar aí uma proposta de ataque às fintechs, ou seja, aqueles novos bancos digitais que chegaram trazendo inovações e meio que descentralizaram o setor. A ideia agora é voltar a centralizar naqueles nomes conhecidos, o braço direito do Estado, os grandes bancões. Isso é feito sempre com ar de não, estamos fazendo isso para sua segurança, né? Você não pode confiar aí no Nubank e em outros bancos digitais, porque os grandes bancões sofrem maior regulamentação para sua segurança. Mas, ao contrário das fintechs, dos bancos digitais, o Bitcoin não pode ser controlado. Ele é 100% descentralizado.
Mas, Guilherme, como que eu vou fazer transações se não tiver internet? Se não tiver luz? O Bitcoin é pior ainda do que a moedinha estatal num cenário como esse. Esse é o senso comum, mas na verdade isso não procede. Vocês viram no início do vídeo o Michael Saylor explicando que mesmo que a gente ficasse sem luz no planeta inteiro, toda a rede do Bitcoin voltaria ao normal assim que fosse restabelecido um primeiro ponto de luz, um primeiro computador rodando Bitcoin. Mas é lógico que não ficaremos sem luz no planeta inteiro ao mesmo tempo. Se isso acontecer, significa que a raça humana está sendo extinta e Bitcoin será o menor dos problemas. O mais comum é que em determinado país, em determinada região, acabe a luz temporariamente. E sem internet você fala, não tenho como utilizar o Bitcoin. Não é verdade. Tem aqui a matéria da Bloomberg, né? Bitcoin deixaria de existir sem a internet? Na matéria vocês encontram aqui opções offline, ou seja, desconectadas da internet. A primeira opção que eles dão é o uso de satélites. Vocês conseguem comprar um equipamento, né? Um equipamento pequenininho para fazer transações utilizando satélite, por exemplo, nesse modelo da Blockstream. Jogue Blockstream, você vai cair no site deles e tem lá o equipamento para fazer a compra. Também já foram feitas transações utilizando ondas de rádio. Isso aconteceu no dia 29 de abril de 2021 por brasileiros que enviaram R$ 50 usando somente ondas de rádio. Isso, obviamente, seria uma alternativa bem mais complexa, mas possível num cenário apocalíptico, né? E, por fim, mensagem de texto, SMS. Sim, essa aí que você tem no seu celular. Criaram aqui o SMS Push TX, que está registrado publicamente e gratuitamente no GitHub. Também sem necessidade de internet. Então são criadas várias formas offline de você fazer transação. Você pode utilizar sua carteira, por exemplo, e realizar uma transação offline com outra pessoa. O que vai acontecer sem internet é que isso não será registrado na rede, não será registrado na blockchain enquanto, digamos, a energia não voltar. Mas vai ter sido feita somente faltando o registro, como mais ou menos acontece na Lightning Network, né? Várias transações são feitas e somente depois de um período todas elas são consolidadas de uma vez só dentro da blockchain. Enquanto no papel moeda você sim é dependente de bancos, Casa da Moeda, todas essas entidades que estão centralizadas no mesmo local, no mesmo país, isso não acontece no Bitcoin. Mesmo que a internet e que a energia elétrica deixem de funcionar num país especificamente, todos os outros países, né, que estão ainda com energia elétrica ou com internet conseguem continuar processando transações, fazendo a rede funcionar. E aí depende somente de você resolver o seu problema pontual. Por exemplo, a energia do país pode estar ruim, mas você pode ter energia solar na tua casa, você pode ter um gerador de energia na sua casa, e isso é suficiente para você continuar tendo acesso à rede do Bitcoin, independente dos problemas daquele país específico. Essa manipulação que te torna mais suscetível a pagar mais para o governo ou aceitar pautas que você antes não aceitaria, não acontece com quem possui Bitcoin. Por sinal, o Bitcoin é o melhor incentivo para a produção de energia. O problema de se investir em energia é que o custo para a infraestrutura, por exemplo, construção de usinas, é um custo gigantesco e boa parte da energia ela é somente desperdiçada, não gera nenhum dinheiro, nenhum valor para quem fez o investimento. O Bitcoin acaba com esse problema, porque ele consome exatamente energia que é desperdiçada, que é a energia mais barata. Por exemplo, plataformas de petróleo que tem aquele gás que é eliminado lá, aquelas chamas, labaredas que são eliminadas lá, jogadas fora, poluentes, não acontecem quando você coloca uma mineradora de Bitcoin ali em cima, consumindo essa energia para produzir Bitcoin. Onde tiver energia barata, o Bitcoin vai atrás. Isso aumenta a produção de energia ao redor do mundo, solucionando problemas como de apagão. Mas esse tipo de análise ainda foge, digamos, do povão. Quem está enxergando o Bitcoin como solução para diversos dos problemas que nós temos atualmente são empresas. Por sinal, para variar, a Strategy comprou mais 1,4 bilhões de dólares ontem, né? Estamos falando de mais de 15 mil Bitcoins, fazendo que ela atinja um total de 553.555 Bitcoins. Pessoal, em uma semana, a Strategy comprou 37% daquela compra inicial feita pela 21, uma nova empresa que vai seguir os passos da Strategy e disse que seria maior do que a Strategy. Então, como a concorrência subiu, a Strategy está acelerando as compras. Ela está comprando mais rápido do que nunca, porque ela está vendo que agora existem outros competidores nessa corrida.
E essa aceleração na adoção, na compra de Bitcoin por empresas, fica claro nesse gráfico. Notem que aqui são gráficos trimestrais, né? Cada barra aqui é um trimestre. Vocês percebam que do final de 2023 até o final de 2024, subia quase nada de trimestre para trimestre, né? Subia aqui, sei lá, 10 mil Bitcoins a cada trimestre, uma coisa bem devagarzinho. De repente, a partir do final de 2024, né, do último trimestre de 2024, olha só o tamanho do aumento que a gente teve dessa compra de Bitcoin por empresas, né? Agora, o negócio está muito mais rápido, muito mais acelerado, porque existem várias empresas tentando imitar a Strategy, correndo para ser aquela empresa que mais possui BTC. Enquanto isso, o número de bitcoins nas mãos de pessoas comuns, como eu e vocês, vai diminuindo. É uma realidade triste, porque a gente sabe que os grandões, como sempre, começam a dominar o mercado.